Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Pérolas Espirituais. Eu sou a Luísa, sou professora, sou mentora de terapeutas. No vídeo de hoje, ele é a segunda parte sobre os relacionamentos. Na primeira parte, no primeiro vídeo, se tu não assistiu, eu vou deixar ou aqui num cardzinho aqui em cima, ou então na descrição do vídeo mesmo. A gente conversou naquele vídeo um pouquinho sobre a realidade espiritual, então, dos relacionamentos, o que da perspectiva espiritual acontece para que a gente vivencie aqui os nossos relacionamentos interpessoais, não necessariamente amorosos, mas os relacionamentos em geral, né? Inclusive com os nossos pais, que a gente escolhe os nossos pais e as experiências que a gente quer ter aqui na matéria para que a gente possa evoluir espiritualmente. E no vídeo de hoje, nessa segunda parte, a gente vai conversar então sobre o que acontece aqui na matéria. Para fazer então essa explicação sobre o que acontece aqui na matéria em relação aos nossos relacionamentos interpessoais, mas eu vou dar uma ênfase maior aos relacionamentos amorosos, porque é onde a gente vai ver isso mais claramente, né? Vou me basear, claro, em como a psicologia explica essa questão. Mas eu preciso que vocês compreendam uma questão que é, dentro da psicologia a gente vai ter uma série de explicações diferentes, uma série de teorias diferentes que vão explicar como é que os relacionamentos acontecem, os relacionamentos interpessoais e principalmente as características, por exemplo, dos nossos relacionamentos com os nossos pais. E a explicação que eu vou trazer hoje é uma delas, né? E o que isso quer dizer? Que se não servir para ti, se tu não te identificar, tá tudo certo. Tá? E se servir, beleza. Né? Então a gente vai partir aqui de uma dessas explicações. Como então a gente aprende a se relacionar? O primeiro modelo de relacionamento que a gente desenvolve na vida é aquele que a gente aprende com os nossos pais, através da nossa relação com eles e através da relação deles entre eles também, ou dos nossos cuidadores, né? No caso de quem foi mais presente lá na nossa infância, ou seja, a gente tem um modelo de como se relacionar, de como se vincular com as pessoas, que se constrói na nossa infância, às vezes até, né, até certa medida na adolescência, mas é ali que se constitui a nossa forma de se relacionar. Quando a gente é bebezinho, a gente já vem de fábrica, né, com certas necessidades emocionais. E na nossa relação com os nossos pais, eles vão ser mais ou menos capazes de atender a essas necessidades emocionais. Todo mundo tem necessidades emocionais e é claro que os nossos pais ou os nossos cuidadores nem sempre vão ser plenamente capazes de atender a essas necessidades, porque a gente precisa entender que atender às necessidades emocionais dos outros é muito complexo, é muito difícil, né? E dependendo do quanto as nossas próprias necessidades foram atendidas, né, e de como a gente lida com isso, vai também determinar a nossa capacidade de atender a necessidade dos outros, né? Com os nossos pais não é diferente. Né? Então, dependendo do quanto os pais foram capazes de atender, da forma como eles atenderam as necessidades emocionais desse bebê, dessa criança, é assim, né, a partir das lacunas que não foram preenchidas dessas necessidades, é que essa pessoa, depois na vida adulta, vai, digamos que dá o tom de como ela vai se relacionar e vai se vincular com os outros na vida adulta. Em relação a que se referem, então, as necessidades emocionais. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, afeto, pertencimento, validação, entre outras coisas. Ou seja, são necessidades emocionais que são básicas, que todo mundo tem, né? Que a gente já vem com elas, entre aspas, de fábrica, não é? E que quando a gente é bebê, quando a gente é criança, a gente depende totalmente de uma outra pessoa, uma outra figura, um adulto, um cuidador, né, o pai ou a mãe, para satisfazer essas necessidades. E dependendo de quão bem esses pais conseguiram satisfazer, isso vai gerar algumas lacunas daquelas necessidades que não puderam ser atendidas plenamente, certo? Por que essas necessidades não atendidas, elas são tão importantes? Porque
essas lacunas, elas vão gerar, então, a forma como a gente vai aprender a se vincular com outras pessoas, em especial nos relacionamentos amorosos, que se trata de quê? Do nosso estilo de apego. Apego, aqui eu me refiro ao sentido de apego que vem da psicologia, que é diferente do sentido, por exemplo, de apego, quando a gente pensa do conceito que vem de apego lá do Zen budismo, por exemplo. Né? Quando se fala lá das 4 nobres verdades, né? É um conceito diferente do conceito que vem da espiritualidade. Apego aqui se refere a uma questão que é necessária de ser desenvolvida. Não? O apego nesse conceito da psicologia, é necessário a gente desenvolver o apego, porque essa é a forma como a gente se vincula às pessoas e nós, como né, seres humanos, é necessário para nós esses vínculos, né? Nós dependemos de vínculos para sobreviver inicialmente, né? Quando a gente é bebê, a gente depende totalmente de um outro para que a gente possa sobreviver. Né? Então, da perspectiva da psicologia, o apego é uma questão algo que é necessário de ser desenvolvido. Então, é diferente desse conceito da espiritualidade. Então, dependendo das experiências que a gente teve lá na infância, a gente vai desenvolver um estilo de apego diferente. Existem os estudos que se tem a respeito do apego classificaram 4 estilos de apego diferentes, né? Que tem a ver com essas experiências na infância. Sucintamente, então, explicando aqui, dando só uma palhinha para vocês do que são os 4 estilos de apego, né? A gente tem o estilo de apego ansioso, que é aquela pessoa que ela se sente mais segura quando ela está próxima, né? Estando próxima às suas figuras de apego, ou seja, as pessoas com quem ela tem um vínculo mais próximo, né? E que tende a ficar muito ansiosa quando há um afastamento dessas figuras, então por isso ansioso. O segundo estilo de apego, então, é o evitativo, que, ao contrário do ansioso, ele se sente mais seguro tendo uma distância maior das suas figuras de apego, né? Ele tende a ficar, na verdade, mais incomodado com muita proximidade, né? Se sente mais seguro, então, se afastando ou evitando essa proximidade maior. O terceiro, então, estilo de apego é o ambivalente, que é como se fosse uma mistura dos 2 primeiros, do ansioso com o evitativo, não é? Ele geralmente ele se forma a partir de experiências assim que são mais traumáticas, mais problemáticas, contextos mais de vulnerabilidade, enfim, não é? Que eu acho que a melhor explicação que dá para se fazer a respeito do ambivalente, que o ambivalente é aquele que quando está dentro quer sair, quando está fora quer entrar, né? Mas basicamente isso, né? Quando ele se sente ansioso com a distância, mas quando se aproxima também não consegue se sentir seguro, então ele fica oscilando, né? E esse estilo de apego ele é bem menos prevalente, né? E o quarto estilo de apego, que, bom, esses 3 primeiros eram os estilos de apego mais inseguros, ou seja, que vêm de experiências que não, em que faltaram várias necessidades ali de serem atendidas, então que geram uma insegurança de alguma forma e que as estratégias diante da natureza daquela pessoa, digamos, aquilo que é do temperamento dela, unido à experiência, digamos, do contexto, faz com que a pessoa então desenvolva essas estratégias que são do ansioso, que é mais de buscar a proximidade, do evitativo, de mais buscar o afastamento, né? E tem esse quarto estilo de apego que é, digamos assim, o que é saudável, que é o estilo de apego seguro, que é aquela pessoa que não fica ansiosa com o afastamento e que se sente segura quando existe uma proximidade, né? Então, esse é o que é mais saudável. É possível de desenvolver esse estilo de apego, mesmo que a pessoa tenha inicialmente um estilo de apego mais inseguro, né? É possível, existem, né, fazendo terapia, enfim, existem ferramentas que a pessoa pode aprender a desenvolver estratégias e se tornar mais segura. Bom,
Então, eu, né, tive experiências lá na minha infância que deram essa tônica de como é que eu me sinto em relação aos vínculos, de como eu me sinto mais confortável, do que me gera desconforto em relação aos meus relacionamentos, se eu prefiro estar mais perto, se eu prefiro estar mais afastado, né? Se eu já sei de tudo isso, né? O que então acontece que faz com que os relacionamentos sejam do jeito que são na vida adulta de alguém, né? Bom, diante de como a gente se percebe e de como a gente se sente nos relacionamentos, a gente vai desenvolver então estratégias, né? Estratégias que estão relacionadas às nossas crenças, que estão relacionadas ao nosso perfil, que estão relacionadas aos nossos padrões de comportamento e de emocional e cognitivo também, ou seja, tudo aquilo que a gente acredita a respeito dos relacionamentos vai influenciar as estratégias que a gente vai usar para se relacionar. Então, a gente tem um estilo de apego e tem as estratégias que a gente vai usar para manejar as situações que a gente vai viver nas nossas experiências de vida, nas nossas experiências, principalmente na relação com o outro, né? Essas estratégias, elas vêm de padrões que na terapia do esquema a gente chama de esquemas iniciais desadaptativos, ou seja, aquelas necessidades emocionais que lá atrás não foram atendidas e essa nossa tendência, né, relacionada ao nosso estilo de apego, vão gerar padrões que se chamam esquemas, né? E quando a gente se relaciona com um outro serzinho que também possui os seus esquemas, o que acontece? Bom, aí acontece a química esquemática. Muitas vezes a gente vai procurar relacionamentos com pessoas que não necessariamente satisfaçam as nossas necessidades não atendidas, mas sim que confirmem as nossas crenças ligadas aos nossos esquemas, ou seja, que confirmem aquilo que a gente acredita a respeito dos relacionamentos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu, né, tenho um estilo de apego ansioso, dá um exemplo, eu tenho um estilo de apego ansioso, eu tenho um esquema de abandono, né? E esse esquema de abandono me faz acreditar que não importa o que eu faça, eu vou ser abandonada. E a estratégia compensatória que eu desenvolvi para lidar com essa minha crença de que eu vou ser abandonada de qualquer jeito é, em função do meu estilo de apego ansioso, me grudar na minha figura de apego. Então eu me torno grudenta, me torno extremamente ansiosa com qualquer afastamento dessa pessoa e eu acabo sobrecarregando essa pessoa e fazendo com que esse meu grude afaste essa pessoa. E quando ela se afasta, o que acontece? Né? Ela acaba confirmando a minha crença de que eu vou ser abandonada, né? Faz sentido para vocês? Então, a gente busca muitas vezes satisfazer as nossas necessidades meio que às avessas. Quando a gente não se conhece o suficiente, quando a gente não conhece os nossos padrões de comportamento, a gente não conhece o nosso temperamento, o nosso estilo de apego, ou seja, a forma como a gente tende a se vincular. E com isso, a gente acaba reproduzindo mais daqueles, digamos, aqueles conflitos que a gente viveu na nossa infância, né? Ou seja, se as faltas que a gente viveu lá na nossa infância fizeram a gente ter determinadas crenças a respeito dos relacionamentos, a nossa tendência automática é de ficar repetindo esses padrões, de ficar buscando situações que confirmem as nossas crenças. Então, a gente precisa tomar consciência, né, dos nossos padrões de comportamento, os nossos padrões emocionais, os nossos padrões cognitivos, ou seja, as crenças que a gente tem, né, para que a gente possa então fazer escolhas mais conscientes a respeito dos nossos vínculos. É claro que aqui eu estou dando uma explicação bem sucinta do que se trata. Eu estou usando o exemplo principalmente da terapia do esquema, que é onde eu tenho formação, né?
Mas é claro que esse assunto é muito mais profundo, esse assunto é muito mais extenso, né? E aqui eu tô dando, digamos assim, uma palhinha para vocês entenderem mais ou menos o que acontece na matéria. Mas o que acontece? A gente precisa se conhecer, porque a gente só vai poder fazer escolhas conscientes a respeito dos nossos relacionamentos e das nossas relações amorosas, principalmente, se a gente tiver consciência do que faz a gente escolher o que a gente escolhe. Né? Mesmo que a gente tome uma perspectiva mais espiritual e considere menos, digamos, a experiência aqui, digamos, da ciência da matéria, né? Ainda assim a gente precisa se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz. Assim como a busca de autoconhecimento é uma autorresponsabilidade. Né? Então, a gente precisa entender do nosso funcionamento para poder, então, agir sobre ele. E sim, existem formas que a gente pode agir sobre o nosso funcionamento, sobre as nossas escolhas, né? Que se trata sobre buscar autoconhecimento, buscar uma maior consciência, buscar entender, né? O que a gente está repetindo, quais são esses padrões que a gente está repetindo, né? E assim poder tomar, digamos, as rédeas na nossa vida, né? Porque é sobre isso. Então, se tu curtiu esse conteúdo, se tu quer saber mais sobre isso, não deixa de deixar o teu like e o teu comentário é muito importante aqui para nós, né? E a gente se vê na próxima.